Eu sei que faz tempo que a gente não tem uma aula de inglês completa nesse canal da série English from the Top, mas eu tenho uma desculpa pra isso, tá? Um motivo. Desculpa não, um motivo. Toda vez que eu chegava aqui pra gravar, não é? Não é verdade? É verdade. Sempre dava alguma coisa errada, cara, mas hoje deu certo. Tirando o fato que eu tô com dor de garganta, gargantinha tá dando uma arranhada, tá tudo certo. A aula 1 do English from the Top, se você perdeu, foi sobre alfabeto e números, com muita dica de pronúncia. A aula 2 foi sobre verbo to be, que a gente ama. E a aula de hoje vai ser sobre o nosso querido Scooby-Dooby do e does e did. Começando pelo básico, vamos montar uma frasezinha aqui, ó, mais simples impossível. You work, que significa o quê, Igor? Você trabalha. Você trabalha, exato. Deu uma engatadinha, a gente já pega no tranco. Ô, gente, ó a caneta velha que eu peguei pra dar aula. Para cada like neste vídeo, comprarei uma caneta. É simples, Igor. Foca, Igor. You work. Você trabalha. O que acontece é que no português a gente fala, você trabalha. Você trabalha? A gente muda o nosso tom, nosso semblante e a gente fez ali uma pergunta. No inglês, essa língua fraca, mísera, lástima, ela precisa de uma ajuda, ela precisa de um auxílio. Por isso que a aula de hoje é sobre o do, que é o nosso apoio, é o nosso auxiliar, que é o do. Então, saca só. Você, tradução direta aqui, hein? Você trabalha. Arrasou. Você trabalha. Quando a gente vai fazer pergunta, no português, muda o tom, só coloca ali um question mark. Só coloca ali um ponto de interrogação. No inglês, eu não posso simplesmente fazer isso aqui. You work? Tá faltando alguma coisa. Se você realmente quer perguntar pra pessoa, você trabalha? Não sei, quero a resposta. Eu preciso do nosso colega do aqui na frente e pronto, a pergunta tá feita. Do you work? Fechou, acabamos a aula. Tchau! Tá com pressa, velho? Calma! Vou explicar melhor agora, porque a gente não usa só o do, nós usamos também o does. O does é uma variação do do que a gente vai usar para 3 pessoinhas. He, she, it. Nem sempre vai estar na frase como he, she, it. O he pode aparecer como Igor. Ao invés de perguntar ele trabalha, eu posso perguntar o Igor trabalha? Mas vamos ver isso parte por parte. Vou fazer uma lista aqui no quadro com todos os nossos sujeitos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Boa! Vamos lá então, saca só, frases aqui no quadro. Frase simples, só uma pessoa e uma ação. Eu trabalho, você trabalha, ele trabalha, ela trabalha, isso trabalha ou funciona. O verbo work significa funcionar também, viu? Nós trabalhamos, vocês trabalham, eles ou elas trabalham. Com essa canetinha vermelha especial, a gente vai fazer as adaptações que essas frases precisam. Enquanto no português a gente fala assim, eu trabalho, né, com o. Eu trabalho, você trabalhar, ele Trabalhar. nós Trabalhamos. trabalhamos. Ah, que bonita. Vocês Trabalham. trabalham. Então, no português, a gente tem essas variações aqui, né? Trabalhou, trabalhar, trabalhamos, trabalham. No inglês, é muito mais simples. Muito mais simples. Galera, muito mais simples, palmas! Simples. Ó. I work, you work, he, Works. she, Works. it, Works. we, Work. you, Work. they, Work. I, Work. you. Caraca, muito mais simples que português, vocês concordam? Muito. Não concorda? É muito mais simples, cara. Trabalhou, trabalhar, trabalhou, trabalhamos, esquece. No inglês só vai ter esse Szinho no verbo pra ele, ela, isto. Então, eu trabalho aqui, I work here. O Igor trabalha aqui, he works here. Ou Igor works here. Só pra você lembrar que na frase nem sempre vai estar he, she, né? Pode estar o nome de alguém. Igor works. Badu works. It works. Essa caneta aqui funciona, hein? It works. Onde que entra o do nisso? Igor, fala pra mim. Como é que eu pergunto assim, ó? Eu trabalho? Do I work? Isso. Eu gosto que ele faz todo um teatro. Do I work? Eu trabalho? E aqui? Você trabalha? Work. Do you work? Ótimo. Vamos pular pra cá. Nós trabalhamos? Do. Do we work? Tamo de boa. Do you work? Aqui também. Do you work no plural. Do they work
no plural. Se você tá em dúvida sobre o que significa I, you, he, she, esse you aqui, de novo, teacher, volte na aula 2. A aula 2 do English from the Top, eu te explico certinho esses sujeitos, esses caras aqui. Alguma coisa vai acontecer aqui, hein? Eu tô sentindo. Eu tô sentindo que alguma coisa vai acontecer aqui. O do, ele vai virar does pra essa galera aqui. E se o do virou does, eu preciso disso aqui? Não. Claro que não. É claro que não. Já coloquei aqui, ó. Então, does he? Work. Does he work? Does she? Work. Does it? Work. Work. De boa? Acabamos a aula. Tchau. Fechou então. Fizemos perguntas com todos os sujeitos que existem no mundo e com o verbo trabalhar, com a ação trabalhar. Isso aqui vai funcionar quando a gente falar trabalhar, fazer, comer, dormir, beber, que mais? Brincar, jogar, tocar, com vários verbos de ação, assim, sabe? Pensa nas coisas que você faz no seu dia a dia. Eu acordo, eu escovo o dente, eu como, eu vou pro trabalho, eu estudo. Todas essas ações, a gente vai fazer perguntas com ela usando do e does. Por que eu tô te falando isso? Porque a gente não tá vendo aqui verbo to be, certo? Não tem verbo to be aqui. O que eu mais escuto é aluno falando assim, ó, I'm work. Tipo, eu trabalho. I'm work. Mas isso aqui não precisa. É só eu trabalho, beleza? Então, quando a gente tiver verbo to be na frase, como você viu na aula 2 do English from the Top, a gente vai usar o to be. Se ele não tá ali, a gente vai usar o do e o does. Então, esquece o am, are, is por enquanto, tá? Obrigada, eu tô gostando muito disso, tá? Show! Se a frase não tem esse cara, nem esse cara, nem esse cara, essa é a regra. Se tiver esses caras aqui, você já sabe, é só usar esses caras aqui, tá? Eles não precisam de ajuda. Isso tá muito legal. Show! Agora a gente vai ver o uso de do e does para fazer frases negativas. Eu não trabalho. Que delícia! Você não trabalha, ninguém trabalha aqui. Show! Bora fazer frases negativas agora. I work, eu trabalho. Eu não trabalho, o que eu vou fazer? Olha isso aqui. Eu vou usar o do, que é quem me ajuda a fazer frases. Mas como a frase é negativa, eu preciso do not. Certo? Certo. Ela tá dormindo um pouco na aula hoje. I do not work. Pode ser assim. I work, I do not work. Só que esse do not é mais comum na escrita, em contextos formais. Na fala, né, na oralidade, a gente acaba juntando o do not. O que acontece? Eu vou substituir o o por tracinho. Fala aí, don't. Don't. Fala don'tcha. Don't. Fala don't you wish your girlfriend was hot like me. Ótimo. Então, a gente tem aqui o nosso I don't work. Agora você sabe de onde que veio o don't. É o do que me ajuda a construir frases e a palavra not. O mesmo vai rolar aqui, repete aí. You don't work. You don't work. Às vezes a gente come o T. You don't work. Sacou? De novo. You don't work. You don't work. I don't work. I don't work. Sabe o que rola ainda? Isso aqui vira um R. I don't work. I don't work. I don't work. I don't work. É tipo Iron Maiden. I don't work. Fala de novo aí. I don't work. I don't work. Fluente, naturalíssimo. I don't work. I don't work. You don't work. He, she, it doesn't. Se eu tinha aqui o do not, apagador, eu vou ter aqui a junção de does not. Saca só. Does e depois not. Se você é desses que não lembra como que escreve doesn't, o que vem primeiro? O S, o N, o T? Saca só. Does not. Eu vou substituir sempre o O pelo tracinho. Então é assim que escreve doesn't. Façam Tem muito aluno que escreve assim, ó. Doesn't. S mais um N, mais um S, mais um N. Fica uma coisa meio estranha ali, né? Tá aí, ó. Doesn't, tá? Does, N traço T. Então, he, she, it doesn't work. Preciso do S? Não. Por que não? Porque ele já tá aqui, né? O do já virou does. O don't já virou doesn't. Ela não trabalha. She doesn't work. We, Don't. you, Don't. they. Don't. Show. Então vamos deixar tudo aqui, ó, juntinho. O que é isso? Preguiça. Everybody together. I don't work. I don't work. You don't work. You don't work. He doesn't work. It doesn't work. She doesn't work. It doesn't work. It doesn't work. It doesn't work. Pausa. Minha caneta não tá pegando. Aqui, ó.
Oh, meu Deus do céu! It doesn't work. Ou the lid is on. The lid não, acho que da caneta é cap, né? É cap ou lid de caneta? Não sei, eu não falo inglês. Tem duas palavras pra tampa. The lid ou pode ser cap também. Vai lá, Badu, joga no chat GTP. Pen cap. É o quê? Pen cap. Cap. Lid é de Tupperware. A tua Tupperware tem uma lid. É o boné. E esse da aqui é o caneta. cap, que é o mesmo que boné. Boné da caneta. Tá tudo conectado. Ei. Hora do print! Tire um print disso aqui. Agora é importante, antes da gente fazer nossas comparações, né? Vamos comparar então o verbo to be com isso aqui, vamos diferenciar as coisas. É importante saber que isso aqui é a língua padrãozinha, bonitinha, escrita lá pra você aplicar pra prova de Harvard. Porém, galera, muitas vezes a galera só usa don't. Pra todo mundo, tá? Ela não trabalha. She don't work. She doesn't work. She don't work. Exemplo, Justin Bieber. Vem cantar comigo. My mama don't like you and she likes everyone. Muito bom, vamos, Salvador. My mama, a minha mãe é she, né? My mama, she. My mama don't like you, ao invés de my mama doesn't like you. Interessante que ele fala assim, ó. My mama don't like you and she likes everyone. Então ele tá confuso. Eu gosto de gramática, não gosto? Não sei. Ele tá confusinho pra nós, tá? My mama don't like you and she likes everyone. Super comum. Adele também, cara. Como é que é a música? But it don't matter clearly, né? Vem cá comigo. Hello from the other side. Qual é a parte do it don't matter? Peraí. Hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But it don't matter. Sacou? É nossa. Adele também, ó. Isto não importa. Isto é it. O verbo importar é matter. Isso importa. It matters. It matters. Você importa. You matter. Não. Tá louco, meu? Que isso? You matters. Ih, sai da sala, sai da sala. You matter. Você importa. You matter. Isto importa. It matters. Isso não importa. It doesn't matter. Pratica aí nos comentários. Faça uma frase com you e o verbo que você quer. Depois faça essa frase com he, she ou it pra você poder pôr o s. E depois faça as frases na negativa. Pratica aí. Por exemplo, vamos usar outro verbo aqui. Fala um verbo, fala uma ação. Comer, beber, estudar. Fala aí. Qualquer uma. Nadar. Nadar. Boa, pegou um verbo difícil. Fazer nada. Swim. Esse é o verbo nadar. Eu nado. Vai lá, quero vem aqui. Na frente. Tô brincando. Pode ficar aí. Vai lá. Eu nado. I. Swim. Você nada. You. You swim. Eles nadam. They. Swim. Beleza. E se for he, she, it? He, põe um Szinho. Ela. Swims. Boa. It. Swims. Muito bom, que bonitinho. Swims. Muito bom. E se for uma frase negativa? I don't. Swim. You don't. Swim. They don't. Swim. She doesn't. Swim. He doesn't. Swim. O verbo fica ali de boa. Você é bom, hein, garoto? Yeah, we're gonna hop to the top, slip and slide and ride that rhythm. Jump and hop till we drop. And Comparação importante de fazer aqui, tá? Frase 1, eu estou trabalhando, e frase 2, eu trabalho. As duas frases têm o verbo trabalhar. Ó, na frase 1 ele tá aqui, trabalhando. Na frase 2 ele tá aqui. Então as duas frases têm o verbo trabalhar. Mas qual que é a principal diferença entre as duas? Alguém? Nos comentários, manda aí. Uma delas tem o verbo estou. Exato. Então essa aqui tem um verbo a mais, né? Tem uma palavra a mais. Aqui tem duas. Eu trabalho. Aqui tem três. Eu estou trabalhando. E essa aqui do meio, ela é especial. Que verbo é esse em inglês, gente? Am. Que é o verbo to? É isso que eu queria desde o começo. Muito obrigada! A primeira tem verbo to be. Eu estou fazendo algo. Se essa frase tem verbo to be, vamos traduzir ela para o inglês aqui. Eu, I, am... E eu estou trabalhando. I am Working. working. Então, o meu work tem aqui o ing.
ando, indo. Tô fazendo isso agora, nesse exato momento. Se essa frase tem verbo to be, eu preciso do do e do does e do did? Não. Não, por quê? Porque tem verbo to be. Ele se governa. Ele é dono de si. Pô, que Deus me sei. Ué? Por que Deus me fez assim? Dona de mim. Verbo to be, ele é dono de si. Ele não precisa de ninguém. Quer fazer pergunta? É só inverter a ordem. Você lembra, né? Aula 2 do English from the Top. Aqui eu não tenho ninguém que me ajude. Aqui eu preciso do do. Vamos traduzir? Eu trabalho. Work. Putz, isso é muito simples. Sem verbo to be, a nossa vida é um pouquinho mais simples. Quero fazer pergunta, vou colocar o do na frente. Do I work? E pra fazer pergunta aqui, eu inverto. Beleza. Eu estou trabalhando. Pergunta, eu estou trabalhando? Inverti a posição. Eu trabalho. Usei o do. Agora, e pra fazer uma frase negativa? Eu não estou. Ainda temos o to be aqui. Eu estou, eu não estou. Se você lembra da aula 2, é só colocar o nosso amigo not. Tranquilo? Eu não trabalho, a gente acabou de ver. A gente coloca o nosso amigo not e também o nosso querido do. I do not work. Teacher, eu já vi perguntas sem usar o do e sem usar o does. Elas existem, vou te explicar por que isso acontece. Tipo assim, ó. Yeah, we're gonna bop to the top. Slip and slide and ride that rhythm. Jump and hop till we drop. Imagine que o seu amigo fala assim pra você. I work 10 hours a day. Eu trabalho 10 horas por dia. Aí você quer falar assim, o quê? Você trabalha 10 horas por dia? Essa pergunta que eu tô fazendo, eu estou repetindo uma informação que me foi dada, demonstrando surpresa, certo? Fala pra mim essa frase aqui. I work 10 hours a day. You work 10 hours a day. Não é uma pergunta genuína, eu não quero saber se você trabalha 10 horas por dia, eu quero repetir e demonstrar a minha surpresa. Nesse caso, é como se fosse uma pergunta retórica. Aí a gente não vai usar o do, a gente só vai repetir aquela informação. Então, se a Badu me falar I work 10 hours a day, eu vou dizer You work 10 hours a day? Eu não precisei do do aqui, porque eu sei que ela trabalha 10. Eu não tô querendo saber se sim ou se não. Eu quero repetir aquilo. You work 10 hours a day? Então, sim, existem perguntas em inglês com o verbo trabalhar, comer, dormir, que nem sempre vai levar o do lá na frente. Porque não é uma pergunta genuína. Eu não quero que a resposta seja sim ou não. Eu quero, de repente, só demonstrar surpresa. Mas, teacher, a gente só vai usar o do e does pra fazer pergunta e pra fazer frase negativa? Não. A gente pode usar também em frases afirmativas, mas tem um uso bem específico, tá? Não é assim, qualquer frase afirmativa, não. Temos alguns usos, tá? Uso 1. Pra fazer uma linda de uma ênfase. Ênfase. Exemplo. Aqui, ó, você falando do meu canal de inglês. I love this YouTube channel. 2 N's ou um N? Chanel que tem 2, né? É. Ah, tá. Eu confundo com Chanel. Aqui. I love this YouTube channel. Eu amo esse canal no YouTube. Mas se eu quiser ser bem enfático, cara, eu amo mesmo esse canal no YouTube. Eu amo mesmo, de verdade. Aí você pode, não é obrigatório, mas você pode colocar um do aqui no meio. I do love this YouTube channel. Comente aqui. Comente aqui agora, vai, para. Boa! Aqui também é uma ênfase. A Badu falou pra mim, I work 10 hours a day. You work 10 hours a day? I do work 10 hours a day. Ela tá sendo enfática, muito bom. Parabéns. Abraço. Abraço! Arrasou. Temos um segundo uso aqui. Contrariar. Contrariar uma negativa. Que? Contrariar uma negativa. Uma negativa. Sabe o que é isso, Igor? Se alguém fala uma frase pra você usando don't, usando doesn't, e você quer contrariar aquilo, você mata o don't com o do. Você mata o doesn't com o does. Calma. Temos exemplos. Eu sei que o Igor fala espanhol. Aí se eu falar assim, ó. Igor doesn't... Lembra? Does e o not. Igor doesn't speak Spanish. Estou aqui conversando com a minha amiga de boa e falo assim, o Igor doesn't speak Spanish. Aí ela vai falar assim pra mim, oi? O Igor fala sim espanhol. Ela tá contrariando uma frase negativa. Como que ela vai falar? Igor does.
speak Spanish. Opa, o Igor fala sim espanhol. Fala sim. Então não ficaria assim, opa, Igor speak yes. Igor speak yes. Igor doesn't speak Spanish. Igor does speak Spanish. Eu tô ali contrariando e ao mesmo tempo sendo enfática, né? Perceba que eu não estou usando aqui o speaks porque meu S já tá aqui. E aqui também eu não tô usando speaks porque meu S já está aqui. Se eu não tenho esses caras, aí sim eu vou conjugar usando o S. Teacher, você não falou do did. O did a gente deixa pra próxima aula porque eu tô suando no sovaco. Segura isso aqui, segura isso aqui. Já deixou um like nessa aula? Já se inscreveu no canal? Já deixou um comentário aqui pra praticar as estruturas de hoje? Já? Aprenderam algo novo hoje? Sim! Muito bem, então a gente se vê na próxima aula. Bye!